A palavra monasticismo, ela, do grego, ela é monastos, que significa solitário. Então, o tema aqui, a vida monástica, ela traz a questão dos monges. Então, eu quero trazer aqui o início da vida monástica, e aí nós vamos discorrer. É claro que a vida monástica, ela começou ali no século 3, 4, ali, que trouxe mais evidência. Só que a questão de monge, já para título de informação, eu vou tratar aqui a respeito do monasticismo protestante, a vida monástica cristã. Tem pessoas de religiões diferentes que eles praticam a questão de monge. Um exemplo são os budistas, mas eu quero tratar aqui de forma específica aqui o monasticismo cristão. Então a palavra monástica vem de monachos, mono, solitário. E dentro do meu trabalho aqui, eu quero trabalhar em cima também de três tópicos. Eu quero trazer aqui o surgimento, as causas e as consequências. Então eu quero trabalhar em cima desses três tópicos, em cima do tempo aqui que foi me dado. O monasticismo surgiu no século III e teve início no século IV. Este grupo optou por renunciar à vida em sociedade na busca de atingir uma vida de santidade elevada, longe da sociedade que julgava decadente e arruinada. Vale lembrar, José, que dentro da história da igreja, o primeiro século, só voltando para trás aqui para os irmãos entenderem, para título aqui de introdução, o primeiro século, o segundo século e o terceiro século, a igreja é marcada por perseguição, por martírio. Foi dito aqui já na questão do imperador Constantino. Constantino assume o poder do Império de Roma e o Estado, ele cria uma aliança, faz uma aliança com a igreja. Foi dito aqui já sobre Constantino. Eu não quero entrar aqui sobre conversão dele, como o pastor Fábio disse aqui, um fala uma coisa, outro fala outra. Só que o que eu tenho para falar de informação, que é algo que a gente tem mais informação sólida, é que Constantino, ele assume ali o poder, o império, e automaticamente o cristianismo, ele é oficializado. E dentro desse contexto, antes, até o século III, a igreja é marcada de mártir, de sangue derramado. E quando Constantino assume o poder, muda o cenário. Porém, essa aliança de Estado e igreja não agradou muitos. E uma forma de protestar, uma forma de não compactuar com aquilo, porque a igreja foi crescendo e pessoas que estavam relacionadas ao paganismo começou a infiltrar na igreja, no meio dos cristãos, e alguns, como forma de protestar, de querer uma vida mais santa, uma vida mais devota, uma vida mais, vamos dizer, entre aspas, consagrada, eles aderiram à prática da vida monástica. Porém, professor Fábio, vale lembrar também que a vida monástica, ela não entra só na questão religiosa. Existiam outras questões que algumas pessoas optavam pela vida monástica. Era a questão da vida social e econômica, na questão política, na questão judiciária. Alguns, para fugir desse contexto, não apenas religioso, mas socioeconômico, político, eles optavam para a vida monástica. Então, o que traz mais evidência na vida monástica é o terceiro século, do terceiro ao quarto século. A proposta e a vida dos monásticos era a renúncia do sistema religioso e o convívio em sociedade, e muitos aderiram à filosofia e prática de vida.
eles marcaram, se você for estudar, um deles é Santo Antão. Santo Antão. Tem outro também que é o São Pacômio, também tem o São Bento e também tem o São Basílio. Esse Santo Antão aqui, o nome dele é Antônio, e também Santo Antão. Ele viveu ali no século III e ele viveu 105 anos. E ele é o patriarca, vamos dizer assim, da vida monástica, irmão Michele. E um pensamento dele, para vocês terem ideia, ele diz assim: os monges que saem de suas celas ou buscam a companhia do povo perdem a paz, como o peixe perde a vida fora d'água. E assim ele diz esse pensamento, ou seja, a vida monástica, irmão Clementino, era uma vida isolada. E o cenário aqui no contexto, eles iam para o deserto. No início da vida monástica, não tinha os mosteiros, não tinha esses lugares. Eles iam para os desertos, alguns migravam para o Oriente, outros para o Ocidente, porque existe o monasticismo do Ocidente e do Oriente. Muitos migravam para a região do Egito, e esse Santo Antão aqui, ele viveu 105 anos, ele faleceu, segundo historiadores, dia 17 de janeiro, no século III, 356 depois de Cristo. Esse Pacômio aqui, ele viveu essa vida monástica e ele tinha um dom de administração dele. Ele cuidava de 7 mil monges. Imagine, ele cuidava de 7 mil monges. Tinha também alguns monges, porque dentro dessa questão aí de viver uma vida santa, uma vida de sacrilégio, eles tinham o conceito que a carne era má e o espírito era bom. E eles faziam muito jejum, eles faziam muita oração, e eles liam muito a Bíblia. E eles viviam em cavernas, viviam em desertos. E tem um monge, Lucas, o seu nome é Simeão. Simeão o estilita, não é Simeão estilista, não tem nada a ver, é Simeão estilita. E esse homem vivia em cima de uma coluna. E o que é Simeão estilita, pastor? Se você pegar o dicionário Aurélio, vai falar aquele que vive em cima de uma estaca. E esse monge, ele viveu a vida em cima de uma estaca, e as pessoas iam até ele. E essa questão de monge foi tão influenciou tão as pessoas, que eles tinham uma categoria de cristianismo. Os monges eram os partilheiros de cima, e os que eram da igreja, os que estavam na igreja, era a segunda classe, ou seja, eram os crentes meia boca. Os crentes mais consagrados, mais santos, mais espiritual, eram os monges. E as pessoas iam no deserto, as pessoas iam nas cavernas, atrás desses homens, para ouvir eles, para receber uma oração, para ouvir uma palavra deles, porque eles viviam nessa dedicação. E esse Simeão, ele vivia numa estaca. Outros monges, aí já entra uma questão de facção, uma questão de bem radical. Alguns viviam em caverna, outros se acorrentavam com uma pedra e ficavam ali. Existe também ali, eu fiz questão de dizer aqui, os monges destritas, eles viviam em cima da árvore essa. Os outros eram os estacionários, eles ficavam no meio da multidão, parados, não mexiam nem o olho, e tudo num conceito de santidade, de espiritualidade que eles aplicavam. Eu usava na biblioteca aqui, eu estudei, eu li um livro que reza a lenda que um monge, ele matou um mosquito, ele matou um inseto, e aquilo ali pesou a consciência dele. Ele foi no pântano e ele ficou 6 meses sem roupa, deixando os insetos picar ele, para que ele pagasse os pecados dele. E tinha essa ideia de muita santidade. Tinha monges, a ideia de monge também diz montanha, diz respeito de montanha. Tinha monges que viviam na montanha. Tem uma história também que reza que o moço chegou lá até o monge, e o monge disse para ele: como é que anda o povo lá embaixo? Como é que anda o povo da igreja? A fé deles estão removendo a montanha. E aí, irmãos, diz a lenda que a montanha começou a sair do lugar para ir para o outro. Ele falou:
montanha, fica aí. Eu estou falando para ele do versículo da Bíblia, você não sai do lugar não. Tamanha espiritualidade deles. Então era um negócio que foi criado, que esses homens eram muito santos pela vida que viviam. E também aqui eu quero falar sobre os monges da linhagem do Bento, que é os beneditinos, que influenciou muito, e até no Brasil, os jesuítas também. Se você for em São Paulo, capital, tem essa linhagem de monges. E então, amados, o início, o surgimento é isso aí. As causas, quantos minutos eu tenho, professor? Tem ainda 12. 12 minutos? E as causas do monasticismo, vários fatores contribuíram para o surgimento do monasticismo dentro da igreja antiga. A doutrina dualista sobre a carne e o espírito, com sua tendência em considerar a carne má e o espírito bom. Característica do Oriente influenciou o cristianismo ao longo dos movimentos gnósticos e neoplatonistas. A fuga do mundo, segundo se pensava, ajudava a pessoa a crucificar a carne e desenvolver a vida espiritual pela meditação e pela ascese. Ascese são regras, são métodos para você obter ali uma santidade. A grosso modo, resume isso. É preciso lembrar também que alguns textos bíblicos pareciam apoiar essa ideia de separação do mundo. A aparente defesa que Paulo faz da vida celibatária, no capítulo 7 de 1 Coríntios, é um desses casos. Muitos se apegaram nesse texto de Paulo aos Coríntios, que Paulo ali fala sobre o matrimônio, e Paulo no capítulo 7 destaca: bom seria que todos os homens ficassem na condição que eu vivo, ou seja, de solteiro, mas nem todos têm esse dom. Aí Paulo fala do matrimônio, se for para se abrasar, que se casem, mas a recomendação de Paulo ali é que ficasse solteiro. E é claro, irmãos, vale lembrar que no contexto de Coríntios, Paulo quer poupar ali dentro do contexto de perseguição, ou seja, quem casasse não estava pecando, só que devido à perseguição do momento ia ter mais dificuldade com esposa, filhos e tudo mais. Só que muitos pegam isso aqui e eles aplicaram isso aqui com todo, esquecendo que Paulo está dizendo ali que cada um tem um dom, e o dom de Paulo era aquele. E muitos pegaram baseado em cima disso, e aí eles aderiram a essa questão de não casar. E vale lembrar também que a vida monástica não era só para homem, tinha monjas também. A ideia é que a figura que vem na cabeça das irmãs é a freira. É a freira. Então isso aí tinha para homens e também tinha para mulheres. Outro texto também, que é um texto muito, que eles se apegavam muito para defender essa vida de renúncia, essa vida de desapego, é Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, que Jesus encontra ali o jovem rico. Só que a interpretação deles ali, irmãos, eles pecavam nisso, na exegese bíblica ali, eles aplicavam para todos. E ali Jesus fala para o jovem rico fala: ó, tudo que o senhor falou aí para mim, eu já conheço desde a minha meninice. Aí Jesus disse para o jovem rico: ainda falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e vem e siga. Então muitos, nessa interpretação, eles aderiram à vida monástica em cima de Marcos capítulo 10 e a questão também do celibato. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala a questão do casamento e da vida solteira. O São Bento também, ele traz também o conceito da vida monástica em 3 palavras. A linhagem de monges dos beneditinos resume-se em 3 palavras: ora et labora, que significa ora e trabalho. Então o São Bento, ele trouxe muito isso, não só a espiritualidade,
mais trabalho. O Basílio, que é um outro monge também, que é do século 330 depois de Cristo, e ele viveu 49 anos, ele era um advogado, ele tinha muita formação acadêmica, ele tinha muita posse, a família dele era muito influente, e esse homem vivia uma vida abastada, e ele é o patriarca dos monges do Oriente, e ele renunciou a essa vida, doou para os pobres tudo que tinha, e se tornou um monge. Vamos lá. Determinadas tendências psicológicas fortaleceram o desejo por uma vida monástica em momentos de crise, assim como uma tendência à fuga das condições adversas da vida. Vale lembrar que a união da igreja do Estado trouxe uma contaminação na natureza do evangelho e da moral, e por esse fato muitos trocaram a sociedade pelo mosteiro como forma de fugir dessa realidade adversa e da contaminação moral de então. O monasticismo também oferecia uma forma mais individualista de aproximar-se de Deus em comparação com a adoração coletiva e formal da época. A história arca com parte da responsabilidade na decisão de muitos em aceitar a vida do claustro. Nesse contexto da igreja e dessa aliança do Estado, cresceu muito o número de adeptos que não eram de fato convertidos, inclusive na parte da administração litúrgica e liderança. Sendo assim, ocorria muitas práticas pagãs, causando a revolta dos mais puritanos. O monasticismo tornou-se um refúgio para os que se revoltavam com a grande decadência dos tempos. Era uma espécie de crítica viva à sociedade de então. Então, o primeiro tópico que eu falei no início, aqui as consequências. Os monges, além dessa separação da sociedade do contexto litúrgico da igreja, em busca de uma vida piedosa mais intensa, ao longo desse movimento, eles desenvolveram outras funções, entre elas métodos de excelência para a agricultura. Aqui eu destaco, irmãos, como o pastor Fábio disse no início aqui, que tudo que vai ser apresentado aqui, existe dois lados da moeda. Existe o lado positivo e o lado negativo. Eu aqui já, em primeiro lugar, aqui eu destaco as coisas boas. Os monges, além dessa separação da sociedade do contexto litúrgico da igreja, em busca de uma vida piedosa mais intensa, eles desenvolveram outras funções, entre elas o método de excelência para a agricultura. Os monges, eles ensinavam os agricultores ali da região, os fazendeiros, no cultivo, e eles se tornaram peritos nessa função, pelo fato de eles estarem ali nos mosteiros, pelo fato de eles terem os métodos deles, o tempo, a dedicação naquilo que eles faziam, eles se tornaram ali referência, perito. Os monges limpavam a floresta, drenaram os pântanos, abriram estradas, cultivaram sementes e viveram. No século XII, escola, faculdade, ela vem dos monges. Eles que traz essa questão de educação da época. Se os irmãos se aprofundar no século XII, vocês vão certificar do que eu estou falando. Essa questão de educação, de faculdade, de se preparar de forma acadêmica, traz ali a questão dos monges, porque eles eram intelectuais, eles estudavam muito. Tem monges da época que eles tinham a Bíblia decorada na mente, de tanto que eles liam. Eles oravam demais. E eram 7 vezes ao dia que eles cultuavam. Se falasse para se recitar o Salmo 119, se nós falar aqui, irmão, que versículo você lembra do Salmo 119? É 1 ou 2 ou 3. Se você consultasse o monge, ele discorria inteiro para você o Salmo 119. O tanto que eles liam, que eles se dedicavam. A questão de preservar os manuscritos, os monges que tinham essa função de escrever ali a palavra, era a função deles. Então eles preservaram todo esse contexto, a questão da palavra. Então eles tiveram muita coisa boa. E esses métodos de agricultura elaborados pelos monges
monges eram adotados pelos fazendeiros. Os mosteiros também ajudaram a manter viva a erudição na Idade Média. As escolas dos mosteiros proporcionavam educação de nível superior. Os monges também se ocupavam em copiar manuscritos preciosos que ajudaram a preservar para a posteridade. Os mosteiros eram um refúgio para os que se isolavam da sociedade e precisavam de ajuda. Os que necessitavam de hospitalização geralmente eram bem cuidados dos mosteiros. Os viajantes cansados encontravam abrigo seguro e alimentação. Os que estivessem fartos do mundanismo e da vida que viviam podiam encontrar um refúgio das preocupações da vida. Aí o lado negativo, muitos dos melhores homens e mulheres do Império, quantos minutos, professor? 2 minutos para acabar? Isolado do mundo, já não necessitado, perdeu a possibilidade de contar com sua contribuição. O celibato impossibilitou a esses homens e mulheres o casamento e, por consequente, a criação dos filhos melhores. Em muitos casos, o monasticismo também favoreceu a arrogância espiritual, pois havia monges que se sentiam orgulhosos das ascéticas que praticavam em benefício da sua própria alma. Os mosteiros acumulavam riquezas, por consequência, a avareza e a glutonaria se infiltraram. O monasticismo contribuiu para o rápido desenvolvimento de uma organização hierárquica centralizada na igreja, uma vez que os monges deviam obediência aos superiores, que por sua vez obedeciam ao Papa. Ainda que possamos lamentar esse desvio, temos também de admirar as excelentes contribuições prestadas pelos monges à vida do período medieval. E aí, nas minhas palavras, eu concluo aqui: o movimento monástico tem a sua importância no que diz respeito à história da igreja. Por isso é necessário entendermos o contexto do surgimento do monasticismo, ressaltando que ainda no século XXI eles continuam. É claro que desde o seu surgimento eles foram de certa forma se modificando. Vale lembrar que este movimento surgiu diante de uma igreja que estava tomando rumos opostos à vida cristã, de piedade e santa. Infelizmente, no século presente, estamos vivendo dias de apostasia e, por consequência, o esfriamento espiritual e a perda de identidade crescem de forma alarmante, sendo necessário o movimento de puritanos nesses últimos dias a se levantar. E também necessário é voltarmos à simplicidade do Evangelho e à sua prática. Diante do exposto, peça a Deus que nos conceda graça e misericórdia para que cumpramos nossa missão neste presente século, que antecede a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata. Aqui eu encerro. Se eu excedi o tempo, peço perdão. Levou a sério.